Olá, irmão, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém. Que bom encontrar você novamente para prosseguir a nossa aula. Nós estamos falando sobre o chamado e estamos usando como texto o chamado dos 12 discípulos de Jesus. Para a gente entender essa linha de raciocínio, né, que diz que primeiro nós somos chamados, né, depois nós somos escolhidos dentre uma multidão, para em terceiro virarmos discípulos e logo a seguir nos tornarmos apóstolos. Não apóstolo naquele sentido literal do que os 12 se tornaram, mas no apostolado de testemunhar e levar a palavra de Jesus a todos os homens. Ah, no grego, eu já falei, a palavra apostetelin, ela significa, né, apóstolo, que é aquele enviado, mensageiro, embaixador, aquele que representa a quem o enviou. Isso é o significado literal de dicionário, e como já falamos, isto é diferente das hierarquias, né, que tem apóstolo, bispo, presbítero, diácono, ovelha, né? Isso é um tanto diferente. Ah, nesse caso, na aula sobre o chamado apostólico de Paulo, nós vamos estudar, inclusive, os dons ministeriais, né, que eu já citei, mas só para a gente saber, está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28 e 29, e que vamos entender chamado, então, nesse sentido apostólico, a partir também do texto de Efésios, capítulo 4, verso 10, que diz: aquele que desceu do céu, aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus para preencher tudo que existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora, o mais importante, na minha opinião, vem a seguir. Verso 12: com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, todo o corpo de Cristo, seja edificado. Amém? Não esqueça de dar o like, né, o seu joinha lá no canal e a gente vai assim mantendo esse trabalho. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, o dom da vida, o Senhor nos preservou até aqui de tantas situações que poderiam estar sendo inconvenientes ou até mesmo fatais. Mas o Senhor, pelo seu amor e a sua misericórdia, nos tem guardado. Então nós agradecemos, ó Deus, o seu cuidado, o seu carinho, a sua manifestação. Nós agradecemos a oportunidade que temos para esse estudo, em nome de Jesus. Amém. É, Nós vamos começar essa aula de hoje dentro de um princípio. O princípio está em Isaías 43, verso 1, né? Mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamo pelo nome, você é meu. Então, vamos ficar com essa ideia. Deus nos chama, Deus tem um chamado para cada um de nós e Deus nos chama pelo nome. Ah, que coisa boa, que coisa boa, que bênção. Deus nos chama pelo nome. Essa é a mais linda verdade. Deus nos chama e fica mais linda ainda
esta verdade quando sabemos que Deus, nosso Pai, nos chama pelo nosso nome. Eu e você não fomos ajuntados em uma instituição religiosa. Não. Nós fomos pensados, criados e chamados pelo nome a existir em Jesus. É isso que eu aprendo quando eu vejo o chamado dos apóstolos de Jesus. Na verdade, aprendemos muitas coisas. Vamos falar de algumas poucas coisas. Tem tantas, mas vamos então pensar e falar de algumas poucas coisas que nós aprendemos com esse chamado dos discípulos de Jesus, né? O que podemos aprender com esse evento? É, que por muitas variando a doutrina, vai ser chamado de eleição dos apóstolos. Na verdade, Jesus chamou discípulos. É o começo do negócio. Jesus era uma pessoa muito famosa na época, seguido por multidões, dentre os quais talvez 500 pessoas, multidão, 500 pessoas, e o que já era também multidão, né, que o seguia com mais frequência. Desses aí, Jesus contava com 72, né? É, mas ainda era um grupo grande para dirigir, ensinar questões espirituais práticas do dia a dia. Assim, Jesus reduz a 12 o grupo mais próximo. É preciso registrar que a quantidade numérica em 12 tem uma simbologia espiritual, não é mero acaso. Mas sobre isso a gente vai falar na próxima aula, porque isso envolve escatologia. Aí o assunto é mais complexo, claro. É, é, por hora, 12 para nós vai ter o significado de que na pedagogia de Jesus, a primeira lição é o 2 a 2. 2 a 2. Jesus envia os discípulos 2 a 2. Primeiro para mostrar que todo mundo, o que todo mundo fala, né? Sabe aquele jargão do cordão de 3 dobras em Eclesiastes? Mas o que muita gente esquece é que antes, na palavra se diz, lá em Eclesiastes 4:9, melhor é serem dois que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se um cair, outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Por isso é melhor serem dois que um. Em uma segunda lição, então, é que ninguém no reino, né, será o supra-sumo, o demais. No reino de Deus, não tem o bloco do eu sozinho. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Está em Gênesis 2:18. Você, no mínimo, estará com alguém para fazer algo à existência. Né? Desculpa, para trazer algo à existência. No mínimo, você tem que ter outra pessoa com você. Sabe por quê, irmãos? Porque tem o princípio da concordância. É claro que eu oro, chamo a Deus, busco lá nas regiões celestiais aquilo que está lá, que já é meu, conquistado por Jesus. É claro que eu faço isso, irmãos, mas existe um princípio também, que é o princípio da concordância. Às vezes você vai estar orando, pensando que está sozinho, mas você não está sozinho, você está com o Espírito Santo, você está com Jesus, você está com Deus. Ou você está com outra pessoa. E estando com outra pessoa, vem o princípio da concordância. É, sabe,
Mateus 18:20 diz assim: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, ninguém no reino está autorizado a agir sozinho. Sozinho só Deus. Mas ninguém é obrigado a estar com você, entendeu? É, as pessoas podem ter outras alianças. Você não é exclusivo. Em Mateus, a lista dos discípulos já aparece dividida. Ou Jesus quis dizer que até nesse nível micro de relacionamento, né, ele é quem ajunta, ou o autor quis dar um enfoque mais didático, ou mesmo para antecipar relacionamentos de aliança futuras por meio de motivações diversas que a gente não vai saber agora. Outra coisa, já antecipando, é Jesus é, 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 que mantém, né, essa tradição judaica, né, de um mestre ter seus talmidim. Talmidim quer dizer discípulos, né? Então, Jesus mantém isso. Ele é um mestre e ele vai buscar agora seus discípulos, né? Porque não existe mestre sem discípulos, não existe também discípulo sem mestre. Não existe ninguém desgarrado, irmão. O reino de Deus não tem ninguém desgarrado. A ovelha está com seu pastor, o discípulo está com seu mestre, né? Em Vingadores, né, Guerra Infinita, tem uma cena interessante. O Doutor Estranho ele pergunta para o Peter Quill a que mestre ele segue, né? E o Quill responde com uma pergunta, o que é bem judaico, na verdade, né? E a resposta, pergunta, foi: o que eu deveria dizer? Jesus? Né? Então chegamos a duas perguntas, né? A quem você tem se aliançado? Você está com alguém nas atividades eclesiásticas ou você está só? Lembre-se que sozinho só Deus, porque Ele é todo poderoso. Segundo, quem te discipula? A quem você está ligado na sua aprendizagem? Né? A história do eu aprendo sozinho tem gerado muita confusão no reino. Pessoas se autodenominam pastores e abrem pseudo-igrejas que viram usinas de gente ferida. E gente ferida é mais difícil de voltar ao evangelho do que gente que ainda não se converteu. Vamos reunir as três narrativas dos evangelhos sinóticos. A começar por Lucas, né? Lucas 6, 12 e 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Agora, veja bem, em Marcos 3,13 vai iniciar assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Presta atenção nisso. Foram enviados a pregar. E, voltando ao texto, tivessem autoridade para expulsar demônios. Isso é preciso grifar, porque você vai entender daqui a pouco. A primeira coisa a perceber é que Jesus, para chamar aquelas pessoas, ele conversou com o Pai. Nós somos fruto de uma concordância divina. Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão de acordo a nosso respeito. Jesus passou a noite orando para tomar uma decisão. Muitos de nós queremos orar por 5 minutos para um resultado grandioso em minutos. Mas isso
É perfeitamente possível, claro, porque a Deus tudo é possível. E ele já sabe, né, o que vamos falar antes mesmo que as palavras saiam da nossa boca. Mas, em via de regra, Jesus está nos ensinando uma lição preciosa. Se acreditamos que viemos de Deus, que somos família de Deus e que o nosso Deus é quem governa a nossa vida, precisamos buscá-lo com foco. E uma vez focados em Deus, poderemos tomar melhores decisões. Não somos frutos do acaso. Não aconteceu por acaso. Eu não aconteci por acaso, você não aconteceu por acaso. Existimos por princípio de um propósito. Isso tem que estar grifado em letras garrafais por um propósito. Depois diz o texto em Marcos que Jesus chamou a quem ele quis. Entenda, Deus chama a quem ele quer. Isso porque Deus leva em conta o propósito dele, Deus, e não o nosso. Porque o centro do negócio é a vontade de Deus. Não é a minha, nem a sua, é a de Deus. Então aprendo que quando se fala de Jesus, do reino de Deus, não é sobre mim, é sobre Ele. Entende? Não é sobre você, é sobre Ele. Mas vamos à lista, porque nós estamos trabalhando dentro do livro de Mateus, né? Nós estamos trabalhando com essa perspectiva que é o livro de Mateus, trazendo as nossas mensagens. Mas Mateus 10, 2 a 4 diz assim: estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Esse é um grupo de 4. É, o autor vai destacar esses grupos de 2 a 2 e de blocos de 4. Filipe e Bartolomeu, segundo bloco de 4. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, né? Aí, na verdade, sim, desculpe, voltando à lista. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que é aquele que traiu Jesus, né? Então, vamos lá? Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e Judas, né, o Iscariotes. Então, Deus, no seu chamado para a formação da igreja, ele chama pessoas que não gostam de igreja, para formar uma igreja, para pessoas de quem a igreja não gosta. Eu já ouvi isso de um pastor renomado de São Paulo. E acredito que aqui na igreja também. Por isso que eu estou reproduzindo isso. Porque a ideia é que antigamente a religião era tão dura, tão religião, e a religião era só religião, não era um caminho de salvação. Então, as pessoas, na verdade, que não tinham posses, que não tinham proeminência, não tinham instrução, elas não eram aceitas no meio rabínico, não eram aceitas na liturgia, não eram aceitas na participação do culto. Então, na verdade, a igreja não gostava dessas pessoas. E essas pessoas que eram excluídas, né, são as pessoas que Jesus irá arrebanhar inicialmente, né? São os improváveis, vamos chamar assim, né? Essas pessoas são os improváveis. E essas pessoas, por esta situação de preconceito, de corrupção eclesiástica, elas também não gostam de ir ao templo
religioso. E ao fazer isso, elas estão cada vez mais se distanciando de Deus. Por isso, Jesus, o Filho do Homem, veio para salvar o que se havia perdido. Mateus 18:11. Nesta lista, temos discípulos que, após 3 anos de um curso teológico com o Rabi Jesus, lembrem-se que Jesus nunca foi contestado como mestre, mas ele mesmo contestou a muitos mestres em Jerusalém. Mas vamos a alguns aspectos desta lista que podem nos ensinar muitas coisas. Existe hoje um debate sobre os nomes dos apóstolos, que eu estou citando apenas para te dar curiosidade. Por esse exemplo, nós vamos entender o que eu quero dizer. Por exemplo, eu te faço uma pergunta, né? Cadê Natanael? Pega o texto, leu comigo. Cadê Natanael? Né? É, lembra quem é Natanael? Felipe encontrou Natanael e disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. E aí perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe: Venha e veja. Isso está em João 1, 45, 46. Vejamos pelo menos dois aspectos aqui. Filipe, ele já é pré-candidato a discípulo. E como bom discípulo que será, que se tornará, ele já faz o dever de casa do cristão, que é anunciar Jesus a alguém. Como anda, né, o nosso discipulado, irmãos? A quem estamos anunciando Jesus? A outra questão é que, diante da oposição de Natanael, Filipe não se faz insistente, né? Não é aquela pessoa inconveniente, mas, pelo contrário, fez a sua parte. Né? Ele anunciou, agora é com o Espírito Santo. E aí ele faz um convite desafiador. Vinde e vede. Ou na NVI, né? Venha e veja. Natanael, ele aceitou o convite desafiador e foi ter com Jesus. E o resultado sabemos. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Figueira é uma simbologia. Figueira é um símbolo de Israel. Figueira e falar figueira e falar Israel são quase que sinônimos. Mas eu não vou te explicar agora, porque eu não tenho tempo, essa questão da passagem de estar debaixo da figueira. Eu até já dei uma aula sobre isso. Você verá coisas maiores do que essa, disse Jesus. Então acrescentou: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Veja, que ao se encontrar com Jesus, Natanael não teve outra opção a não ser aceitá-lo. Porque no encontro com Jesus, né, ele nos revela a nós mesmos. Ele diz quem somos para nós mesmos. Porque ele nos chama pelo nome. Não esqueça disso. Ele nos chama pelo nome. E o melhor deste encontro foi a informação que Jesus nos deu, que estando com ele, né, nós veremos coisas ainda maiores que vemos agora. Ou seja, se hoje você pensa que já viu de tudo, a ponto de ficar espantado, bobagem, bobagem. Você ainda não viu nada. Existem coisas ainda maiores. Se você tem algum dom e por isso se acha especial, bobagem. Existem coisas ainda maiores. Se você está acomodado
na igreja achando que já sabe tudo. Bobagem. Existem coisas ainda maiores. Bem, sobre Natanael, podemos ainda saber que ele é dado por uma corrente de estudiosos como sendo o Bartolomeu que está citado na lista. Uma vez que quase nada se fala de Bartolomeu na Bíblia. E seu nome vem do aramaico, com uma referência, né, patronímica, Bar Talmai, filho de Talmai. Né? Então, por isso que há historiadores que também mantêm uma referência patronímica, mas dá um outro significado para o nome, Bar Ptolomeu, filho de Ptolomeu. Esta última hipótese ela não é inverossímil, visto que Ptolomeu, suposto pai de Bartolomeu, possuía um prenome grego. E a cultura grega tinha uma grande influência na Judéia da época. E em todo o território, né? Tudo aquilo, não só a Judéia, os gregos influenciavam. Esse apóstolo também é indicado parceiro de Judas, e como eles sendo evangelizadores da Armênia. Nós conhecemos pouco sobre isso porque nosso holofote está voltado para o mundo ocidental, europeu. E já que falamos em Judas, né, é aquele que escreveu uma carta que consta na Bíblia, tá antes do Apocalipse. Ele também não está na lista, né? Mas como temos um escrito bíblico de alguém que não está na lista? Por isso, doutores e outras categorias de estudiosos sustentam que ele seja o mesmo Tadeu. Principalmente porque na Grécia e regiões onde hoje está a Turquia, e regiões da Rússia, ele é assim identificado por Judas Tadeu. Como é uma tradição religiosa oriental cristã, lá é São Judas Tadeu, que foi martirizado a machadadas pelos hoje iranianos, né, que também martirizaram Bartolomeu, serrando ele ao meio e esfolando ele vivo. Né? Pelo menos mais três chamados serão interessantes pô-los em destaque aqui. Um é o de Pedro, porque Pedro foi chamado por seu irmão no mesmo modelo de Natanael. André leva a boa nova, o evangelho, a Pedro, né? A palavra diz assim em João 1, 40, 42. André, irmão de Simão, era um dos dois que tinham ouvido que João dissera e que haviam seguido a Jesus, né? Nesse seguido a Jesus nesse Evangelho de João, né? Ele encontra primeiro Simão, né? Que é o seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, né? Isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, né? Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro. Esses dois, né, André e Filipe, levaram Jesus inicialmente para sua família e amigos. Será que nós estamos seguindo esse exemplo? Será que levamos nossos familiares e amigos a Jesus? É interessante que Jesus chama a Simão de Cefas. Jesus revela a Pedro, né, o seu verdadeiro nome, o nome que está escrito no céu. É como aquela música que diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Lembra dessa música? Quem é você, irmão? Ou quem você pensa que é? Né? Se quisermos saber quem somos, temos que ir até Deus. Porque Ele nos criou, Ele sabe o propósito, e porque sabe isso, Ele sabe que o nosso nome que está intrinsecamente ligado à nossa missão. Mas para você saber, né,
quem você é, né? Ou pelo menos saber quem a Bíblia diz que você é, você vai ter que ler a Bíblia. Não tem profecia, não tem revelamento, não tem eis que te digo, né? É ler a Bíblia e oração. Bíblia e oração. Porque os textos dizem que o encontro com Jesus é pessoal, é intransferível. Outra coisa nesta lista é a presença de Judas Iscariotes, que, como sabemos, traiu Jesus, e isto me chama a atenção de que não é por alguém que anda com Jesus, né? Perdão, isso me chama a atenção de que não é porque alguém anda com Jesus. Nos dias de hoje seria alguém que vai à igreja, por exemplo, que tal pessoa não seja Judas. Cuidado, irmãos. Judas ocupava um cargo, um alto cargo no discipulado de Jesus. Além disso, tinha autoridade, né, e poder sobre espíritos malignos. Lembra aquela leitura que eu fiz lá em cima? É isso. Judas recebeu de Jesus poder sobre espíritos malignos, né? Que é mais retetel do que o de Judas, que expulsava demônios e fazia milagres, e que se alegrava com essas proezas. Lembra quando Jesus envia os discípulos? É isso que vai acontecer lá, ele vai fazer isso tudo. E é Judas. E ainda assim ele seria o traidor. E se não fosse ele, seria algum dos outros 11. Alguém deve dizer assim, melhor que seja ele, né? Porque a questão não era ser Judas ou outro. A questão era o propósito. Alguém trairia Jesus. Jesus iria para a cruz. E talvez pelas fraquezas de Judas, a Bíblia diga que Satanás entrou em Judas. Até então, apenas espíritos imundos é que entravam em pessoas. Mas aqui foi o próprio Satanás que entrou num discípulo de Jesus. Como poderia um indeciso, né, quanto a Jesus, como é que uma pessoa que não se decidiu por Jesus poderia suportar uma possessão dessas do próprio Satanás dentro dele? Lembrando que Judas ainda é discípulo. Judas não se torna apóstolo porque ele não vai ver a ressurreição de Jesus. Ele fica ainda naquele quadro de discípulo, né? É por isso que a primeira coisa, irmãos, é decidir, né? A primeira coisa que eu tenho que me decidir, que você tem que se decidir, é se Jesus é o Senhor da sua, da minha vida, das nossas vidas. Isso é o que vai nos blindar do mal. E o teste é simples. Olhe para a sua vida e veja o reino de Deus. Você faz a sua vontade ou a vontade de Deus? E olha que temos muitas desculpas para fazer a nossa vontade e ainda justificar como vontade de Deus. Muita gente faz isso, está fazendo a sua vontade dizendo que é a vontade de Deus. E para irmos encerrando, irmãos, vamos lembrar dos primeiros diáconos e de Matias. Essas duas personagens, né? Em Atos 6, de 1 a 5, diz que naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus, né, de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 se reuniram, né? É, já tinha feito aqui a eleição do Matias, que eu vou falar daqui a pouco. Os 12 se reuniram, todos os discípulos, reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens
de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. Nicolau convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Em primeiro lugar, quero dizer que esse Filipe da lista dos diáconos é frequentemente confundido com o Filipe apóstolo. Aquele é o que batiza, o diácono que batiza o eunuco em viagem. Porque estudiosos afirmam isso. Lucas narra que houve uma grande perseguição contra os cristãos em Jerusalém. No versículo 1 do capítulo 8 de Atos, ele descreve: todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. No versículo 4, somos informados que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde fossem. No verso 4 do capítulo 8. Já no verso seguinte, encontramos a informação de que Filipe estava indo para uma cidade de Samaria, Atos 8:5. Perceba a evidente distinção que Lucas faz ao afirmar que, exceto os apóstolos, todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Nessa dispersão estava o Filipe, que aparece no versículo 5, que obviamente não é o Filipe apóstolo, já que os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Mas uma advertência, né? Deus nos chama pelo nome. Não nos confundamos por falta de conhecimento. Você é quem a Bíblia diz que você é. E não deixando passar, né, os diáconos foram instituídos porque houve uma queixa. Não é uma murmuração. Irmãos, às vezes a direção está trazendo algum prejuízo. E é sua obrigação falar. Fale com o seu pastor. Ficar calado não vai ajudar muita coisa. Fale com o seu pastor. E isso é melhor do que ficar falando com terceiros, ficar falando com outras pessoas por aí. Assim, esse seu falatório com outras pessoas vira murmuração. E os murmuradores não entrarão na Canaã. Pois veja, que mesmo para servir mesas no reino de Deus, né, não é bagunçado. Veja a lista de requisitos que Pedro elencou para quem fosse escolhido. E por último, tem essas narrativas sobre Matias, né? Já lá em Atos 1, 15, 17, né? Diz assim: naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Atos 1, 20, né, a 26. Né? Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Né? Portanto, não é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós, às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então indicaram dois nomes,
José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram. Eles aprenderam isso com Jesus, né? Fizeram igual a Jesus quando foi escolher eles. E aí não tem erro, irmãos, né? E aí eles oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra qual destes, né, dois tem escolhido. E aí tiraram sorte e a sorte caiu sobre Matias. E assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Sabe o que eu aprendo? Que nada mais se fala sobre Matias, né? E talvez porque a função dele era essa mesma, a de completar o grupo dos 12. Na próxima aula eu vou falar sobre por que tinham que ser 12. Isso, né, eu já falei antes, tem a ver com escatologia. Mas continuando, muitos de nós talvez só tenham a função de ser Matias. Apenas está ali, preenchendo um espaço. Mas veja, Matias era um apóstolo. E para ser apóstolo, Pedro listou as competências de um. É necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então veja, nós podemos até não fazer nada na igreja, mas precisamos, no mínimo, sermos testemunhas de Jesus. E uma testemunha só pode contar o que sabe. É nesse caso, para saber testemunhar Jesus, é preciso intimidade. Lembre-se, não é apenas tapar um buraco, é ocupar uma cadeira, estar em uma igreja. Você não precisa pregar no microfone, no louvor, mas você precisa estar apto para estar no lugar mais modesto da igreja. Seja Pedro, seja Matias, ambos são apóstolos. E é lindo, irmãos, ver aquele pescador ignorante, né, se transformar em um líder apostólico. Você viu, ele citou trechos bíblicos. Olha aí o resultado do discipulado de 3 anos com Jesus, né? Então, nesse sentido, nós vamos voltar à próxima aula para falar da questão dos 12 é, apóstolos, pessoas que testemunham toda uma existência de Jesus e a sua ressurreição. Você está convidado a estar conosco na próxima aula e está convidadíssimo a tomar parte nesse apostolado de pessoas que testemunham a existência de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, te guarde, em nome de Jesus. Amém.